Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 6, A Vinda do Senhor está às portas. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, O Abominável da Desolação. Sexta-feira, ler com oração Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. As 3 sessões da resposta do Senhor aos discípulos. Depois que se retirou do templo, Jesus subiu com os discípulos ao Monte das Oliveiras, de onde lançou um último olhar sobre a cidade amada que o rejeitou. Ali no monte, os discípulos perguntaram-lhe: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Mateus 24, versículo 3, parte B. A resposta do Senhor compreende os capítulos 24 e 25 de Mateus e, para entendê-la bem, vamos dividi-la em 3 sessões. A primeira diz respeito aos judeus, Mateus capítulo 24, do versículo 4 ao 31, e deve ser interpretada de forma literal. Por exemplo, inverno no versículo 20 é mesmo a estação do ano. A segunda é referente à igreja. Mateus capítulo 24, do versículo 32 ao capítulo 25, versículo 30, e deve ser interpretada espiritualmente. Por exemplo, verão no versículo 32 simboliza o período do final dos tempos. E a terceira diz respeito aos gentios, às nações, Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46, e deve ser interpretada literalmente. Em relação aos judeus, a resposta de Jesus foi: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, versículos 4 e 5. Parte da resposta foi dada dessa maneira porque a nação de Israel está aguardando ansiosamente a chegada do Messias no final dos tempos. Jesus, o Cristo, o Messias, já veio, porém Israel não o recebeu. Hoje o ambiente está cada vez mais propício para os falsos cristos aparecerem e, infelizmente, muitos serão enganados. Jesus também profetizou sobre guerras, fomes e terremotos em vários lugares. Versículos 6 e 7. Querido leitor, a guerra no leste europeu ainda trará muito sofrimento ao mundo. Como é uma região produtora de alimentos, as terras arrasadas pela guerra não produzirão, a fome surgirá, os preços subirão e a inflação aumentará nas nações, podendo causar um colapso mundial. Tais eventos são apenas o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículo 8. De acordo com a seguinte nota, o grande retorno de Jesus em glória marca o final da ordem mundana na qual vivemos. Porém, antes disso, surgirão muitos enganadores, falsos messias, cristos. O tema guerra e terrorismo dominará a mídia mundial. Tribulações, terremotos, vulcões, tempestades, alterações na atmosfera, no clima, falsos profetas por toda parte, multiplicação da iniquidade, maldade e da arrogância científica, lascívia, bestialidades, esfriamento do amor e das virtudes morais e éticas. Todos esses são apenas sinais que criam um ambiente para a manifestação do maior dos sinais, a pregação do Evangelho até os confins da terra. Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Então virá o fim. Nota 3, parcial, de Mateus capítulo 24, versículo 15, da versão King James atualizada. Já temos visto alterações climáticas como frio, calor, seca e inundações em vários lugares. Todavia, o maior sinal da vinda do Senhor é a pregação do Evangelho do Reino, que é um viver real, pois a mera teoria não é suficiente.
Graças a Deus, hoje Ele nos tem levado ao nível da realidade do reino dos céus, pois nós não pregamos uma coisa e vivemos outra. Pregamos aquilo que vivemos. Estamos vivendo na realidade do reino dos céus. Por exemplo, nossa oração nas ruas tem tocado as pessoas no íntimo e elas dão testemunho de como é diferente a oração. A razão é que temos a realidade, porque procuramos viver debaixo do governo celestial. Jesus alertou: sereis atribulados, Mateus 24:9. Isso se aplica muito bem ao que o Senhor disse quando enviou os 12. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Capítulo 10, versículos 17 ao 20. Na época dos apóstolos já havia perseguição contra os cristãos, e quando chegar o final dos tempos, o ambiente será o mesmo. Contudo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. A pregação do Evangelho do Reino inclui cada um de nós. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24:14. Mesmo estando no contexto da profecia aos judeus, esse versículo não se restringe a eles, pois a tarefa é da igreja. Alguns intérpretes do passado afirmavam que esse versículo é exclusivamente para os judeus, mas os judeus não têm pregado o Evangelho do Reino. Pelo contrário, a igreja é quem vive a realidade do reino dos céus. Nós temos a obrigação de pregar o Evangelho do Reino, pois essa prática dita a chegada do fim dos tempos. À medida que usamos as ferramentas que o Senhor nos deu, mais pessoas são alcançadas para a edificação da igreja e, por conseguinte, os eventos seculares acontecem e a grande tribulação se aproxima, tal qual o Senhor Jesus profetizou. Em Mateus capítulo 24 lemos: ainda não é o fim, versículo 6, parte B. Esse trecho é explicado pela seguinte nota: a expressão o fim denota a consumação desta era, versículo 3, Daniel capítulo 12, versículo 4, 6, 7 e 9, que serão os 3 anos e meio da grande tribulação. Embora os versículos 6 ao 9 e 14 estejam na seção relativa a Israel, as tribulações e a pregação do Evangelho mencionadas nesses versículos ocorrem de modo geral, no mundo todo, desde o tempo da ascensão de Cristo até ao fim desta era. O versículo 15, logo depois do versículo 14, fala do início da grande tribulação, versículo 21, quando o anticristo colocará sua imagem no templo de Deus, a qual se tornará assim a abominação da desolação. Nota 2 de Mateus 24, 6, da versão Restauração. Amanhã continuaremos com as sessões da resposta de Jesus aos discípulos. Pergunta de hoje: quais são as 3 sessões da resposta do Senhor a seus discípulos? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.